seguindo com a terceira parte da aula sobre estrutura e função de lipídios. As membranas biológicas, que envolvem as células, as organelas de forma geral, elas são formadas por uma bicamada lipídica, né? Essa bicamada lipídica, ela contém os chamados lipídios de membrana, né? O lipídio de membrana, de forma geral, lipídios de membrana são anfipáticos, ou seja, tem uma região polar e uma região apolar, na mesma molécula. A região polar ela fica exposta à água, à superfície, e a região apolar, as regiões apolares, ficam associadas entre si de forma que diminui ou evita o contato com a água, né? Então é formada essa bicamada aqui entre os lipídios de membrana. Existem diferentes lipídios de membrana, né? Mas de uma forma bem geral, eles apresentam uma região polar e duas perninhas, duas regiões apolares aqui, que se associam. Essa bicamada lipídica, ela não permite a passagem de íons, ou seja, moléculas que têm cargas elétricas, e também moléculas polares. Então, as membranas biológicas impedem a passagem de íons e moléculas polares, né, de forma geral. Destacando novamente aqui, né, os lipídios que compõem as membranas biológicas, eles têm uma pequena região polar e duas perninhas aqui que são apolares, duas regiõezinhas apolares, ok? Vamos abordar essas estruturas daqui para frente. Então, agora, quem são os lipídios que formam as membranas biológicas, né? Então, esses lipídios eles são anfipáticos, como eu mencionei anteriormente, e eles são agrupados em duas grandes categorias aí, os chamados fosfolipídios. Fosfolipídios por quê? Porque contém átomos de fósforo. E os glicolipídios. Glicolipídios, porque contém carboidratos associados ao lipídio, ok? Né? Dentro aqui dos fosfolipídios, ou seja, os aqui contém fosfato, grupo fosfato, né? Nós podemos encontrar os chamados glicerofosfolipídios e os chamados esfingolipídios, ok? Quanto aos glicolipídios, nós encontramos a classe dos esfingolipídios. Ah, repetiu aqui, né? Então, ou seja, eu posso ter esfingolipídio, que é fosfolipídio, ou seja, contém fósforo, e esfingolipídio, que contém carboidrato, que é um glicolipídio, ok? Agora vamos abordar cada categoria dessas aqui, ó. Dentro dos glicerofosfolipídios, né, nós temos uma estrutura geral para essas moléculas, né? Por que glicero? Né? Essa é uma pergunta. Glicero porque são moléculas que contêm glicerol. Glicerofosfolipídios, ok? Então, eles contêm um glicerol ligados a dois ácidos graxos, nos carbonos 1 e carbono 2, contém um grupo fosfato ligado a um outro grupo polar, ok? O que vai mudar entre um glicerofosfolipídio com outro glicerofosfolipídio? É esse grupo polar aqui, ó. O restante da molécula é igual, né? O que é comum, então, aos glicerofosfolipídios? O glicerol ligado a dois ácidos graxos e o fosfato. E o grupo polar é o que vai variar de um ácido graxo para outro ácido, né? Aliás, de um glicerofosfolipídio para outro glicerofosfolipídio. Além disso, o ácido graxo que está ligado ao carbono 1 pode variar também, né? Pode ser um ácido graxo saturado, insaturado, de cadeia carbônica maior ou menor. Então, isso aqui varia. A mesma coisa para o ácido graxo associado ao carbono 2 do glicerol. Ele pode variar, ok? Então, aqui, ó, esse grupo polar é o que eu chamei de X aí, ok? Quando esse X for um hidrogênio, o nome do ácido do glicerofosfolipídio é ácido fosfatídico. Ácido fosfatídico, né? Eu tenho ácidos fosfatídicos diferentes, né? Por que podem ser diferentes? Dependendo dos ácidos graxos ligados ao glicerol,
esse ácido fosfatídico pode assumir uma identidade ou outra, ok? Então, aqui é a estrutura geral de um glicerofosfolipídios. Fosfolipídio, o glicerol, com seus carbonos 1, 2 e 3, esterificado ao carbono 1 do glicerol, ou seja, ligado por uma ligação éster, eu vou encontrar um ácido graxo, que normalmente é um ácido graxo saturado. Ligado ao carbono 2 por ligação éster, eu vou encontrar um outro ácido graxo, que normalmente é insaturado, mas não sempre, né? Não é uma norma, é o geral. Ao carbono 3, eu vou ter o fosfato ligado a um grupo X. Esse grupo X é um grupo polar que pode ser vários compostos. Eu vou mostrar no próximo slide. Então, pessoal, os glicerofosfolipídios, né, como a gente mostrou já, né, tem aquela estrutura geral associada ao glicerol. O glicerol, o carbono 1, tem um ácido graxo normalmente saturado no carbono 1. Carbono 2, um ácido graxo normalmente insaturado. E ao carbono 3 tem o grupo fosfato ligado a um grupo polar. Se for o hidrogênio, esse grupo polar, se for o hidrogênio ligado ao grupo fosfato, o glicerofosfolipídio é um ácido fosfatídico. Pode ser outros compostos, né? Etanolamina, colina, serina, glicerol, inositol, fosfatidilglicerol, né? Então, cada um desses compostos aqui pode estar ligado ao fosfato, né? Formando uma estrutura diferente, né? E são compostos polares. Então, só para entendermos melhor, essa região polar da molécula aqui, ela representa aquela cabecinha polar que eu mostrei para vocês, lá do fosfolipídio de membrana, do lipídio de membrana. As duas perninhas apolares representam esses ácidos graxos aqui, esses dois ácidos graxos, ok? Quanto aos esfingolipídios, como a gente mencionou, podem conter fosfato, formando os esfingofosfolipídios, ou podem conter carboidrato, formando glicolipídios, né? Uma estrutura geral para os esfingolipídios seria a seguinte: esfingosina. A esfingosina é uma estrutura que representa uma amina graxa. Ela tem duas regiões apolares muito longas aqui. Vou mostrar mais para frente para vocês. Ligada à esfingosina, a gente vai encontrar um ácido graxo e também um outro carbono da esfingosina. Vamos encontrar, no caso aí, um grupo fosfato ligado a um outro grupo polar. Quanto aos glicolipídios, também contém esfingosina ligada a um ácido graxo e também ligada a um monossacarídeo ou a um oligosacarídeo, que são carboidratos, né? Ou seja, eu teria aqui uma região apolar, duas perninhas apolares aí da molécula, muito longas, duas regiões apolares longas, e uma cabeça polar, outra cabeça polar aqui, que são os carboidratos. Então, essa é a estrutura geral para os esfingolipídios. Então, aqui está representada a estrutura da esfingosina, né? A esfingosina, então, tem esses três carbonos aqui que são semelhantes ao glicerol, que nós mostramos anteriormente, né? Só que aqui, ligado ao carbono 3 da esfingosina, existe uma cadeia carbônica muito longa, né? Uma região apolar muito grande, ok? Ao carbono 2 da esfingosina se liga um ácido graxo, né? Só que não é uma ligação do tipo éster, igual a gente observou com relação aos glicerofosfolipídios. Nesse caso, essa ligação que eu estou marcando aqui é uma ligação do tipo amida, ok? Ou seja, no caso dos esfingolipídios, o ácido graxo está ligado ao carbono 2 da esfingosina por uma ligação do tipo amida. Ao carbono 1, tem uma ligação a um composto polar, normalmente, que eu chamei essa região aqui, que é o X, representa um substituinte aí, que pode ser o hidrogênio. No caso do hidrogênio, o esfingolipídio ele vai ser chamado de ceramida. Ceramida, ok? Essa ceramida ela pode conter ácidos graxos diferentes nessa posição. Então, tem vários tipos de ceramida diferente, né?
Pode ser aí um composto que eu chamo de fosfocolina, que contém o grupo fosfato, ok? Essa fosfocolina origina esfingolipídio chamado esfingomielina, né? Tem tipos diferentes de esfingomielinas, dependendo aqui do ácido graxo que está associado a ele, ok? Pode conter esse substituinte aqui, o X, pode ser a glicose, que é um monossacarídeo, né? Formando aí os chamados cerebrosídeos. Ou pode ser um oligosacarídeo, né? Cadeias curtas aí de monossacarídeos ligados, formando os chamados gangliosídeos. As esfingomielinas que a gente citou anteriormente, elas são muito encontradas formando as bainhas de mielina dos neurônios, né? Envolvendo aí os neurônios, formando essa membrana aqui que envolve o neurônio, né? A chamada bainha de mielina, que é responsável pela transmissão dos impulsos nervosos, ok? Então, essa esfingomielina forma a bainha de mielina que circunda os axônios das células nervosas. Tem doenças como, por exemplo, a esclerose múltipla, que leva à perda da bainha de mielina. Isso leva a uma lentidão ou a interrupção da transmissão nervosa, da neurotransmissão. Um exemplo também interessante aí de glicolipídios são os gangliosídeos, que constituem os grupos sanguíneos humanos, né? Então, as hemácias de pessoas que são do grupo O, sangue do tipo O, né? Elas vão carregar aí esse oligosacarídeo, né? Tem a glicose, galactose, N-acetil galactosamina, galactose e fucose. Então, essa sequência de carboidratos aqui, essa sequência de oligosacarídeos, forma o grupo sanguíneo do tipo O. Aqui, o tipo A é semelhante ao tipo O, porém adiciona esse monossacarídeo. E o tipo sanguíneo B tem a galactose nessa posição, ok? Uma outra classe de lipídios também importantes, que também fazem parte das membranas biológicas e são importantes para a formação de hormônios, alguns hormônios, né, são chamados esteróis, né? Os esteróis eles são caracterizados por possuírem 4 anéis formados por carbono e hidrogênio, e esses anéis são fundidos, né? Então são esses 4 anéis que a gente observa aqui, ó. Carbono e hidrogênio formam eles, ok? A partir desses anéis, o nome desses anéis aqui, na verdade, né, eles recebem um nome, é um nome bem extenso, ciclopentano perihidrofenantreno. Esse é o nome desse núcleo de 4 anéis. Ciclopentano perihidrofenantreno. Não assustem. E para formar esses anéis, o organismo ele usa unidades pequenas, chamadas isopreno, unidades isoprenílicas. São pequenas estruturas, né, que associadas vão formar esses 4 anéis. Ok? Os esteróis, eles são importantes, né? Formam a membrana celular, as membranas biológicas, eles fazem parte das membranas biológicas. Um exemplo disso que a gente traz é o citosterol, né? Em termos de vegetais, o citosterol é o esterol mais abundante nos vegetais. Em animais, é o colesterol. O colesterol é o esterol importante que forma as membranas biológicas, né? E a partir de colesterol, outros compostos muito importantes ao organismo são formados. A gente fala então que o colesterol ele é uma cabeça de chave para formar outros compostos. É como se fosse um ingrediente, né, para formar outras moléculas, ok? E o colesterol ele pode se encontrar de duas formas no nosso organismo. Uma delas é na forma livre, que seria essa estrutura aqui, ó, os 4 anéis hidrocarbonados, aqui é a estrutura do colesterol. Na forma livre, o colesterol tem essa hidroxila aqui livre. A outra forma seria esterificada, ou seja, esterificada a um ácido graxo. Então, o colesterol pode estar ligado a um ácido graxo nessa posição, associada a essa hidroxila, por uma ligação éster. Isso aí é a forma esterificada. Ou ele pode estar na forma livre, associada a essa hidroxila, né? Okay? O colesterol ele tem funções muito importantes no nosso organismo, né? Tem gente que fala assim,
o colesterol ele tem que ser eliminado do nosso organismo. É verdade isso? Não é, né? Por que não? Porque o colesterol, ele, por exemplo, funções do colesterol, vamos citar algumas. O colesterol ele forma a membrana biológica, ele faz parte das membranas biológicas, né? E tem um papel muito importante ali nas membranas. O colesterol é uma molécula muito grande, tem um formato esférico, vamos dizer assim, né? Ele ajuda a regular a fluidez das membranas biológicas. Quanto mais colesterol associado à membrana, menor a fluidez da membrana, né? Então, o colesterol tem esse papel, ele ajuda a regular a fluidez das membranas biológicas, né? Se eu tenho pouco colesterol na membrana, ela se torna muito fluida. E isso não é interessante para o papel que a membrana exerce, né? Se eu tenho muito colesterol na membrana, a membrana se torna pouco fluida. Também não é interessante, né? Para que a membrana exerça papel. O ideal é ter um nível de fluidez que não é excessivo e também não é pouca. A fluidez não é pouca, né? Então, existe um nível de colesterol que tem que estar presente na membrana para que ela tenha uma fluidez ideal, ok? Outra função do colesterol. A partir de colesterol, são formados os chamados hormônios esteroides, né? Então, o colesterol ele é fonte, né? Ele é, vamos dizer assim, o precursor para a síntese de hormônios esteroides. Por exemplo, testosterona, estradiol, né? E outros hormônios esteroides. O colesterol ainda ele é usado pelo nosso organismo para formar os ácidos biliares, né? Os sais de ácidos biliares. Então, o colesterol, quando ele vai para o fígado, ele é degradado, ele é quebrado e forma os chamados ácidos biliares. Para que servem esses ácidos biliares? Eles são usados durante o processo de digestão de gorduras, né? Eles emulsificam as gorduras, facilitando a degradação, a digestão dessas gorduras. É importante, então, o uso dos ácidos biliares pelo nosso organismo. Então, essas três funções do colesterol são muito importantes. Ó. Primeiro, regular a fluidez das membranas biológicas. Segundo, o colesterol ele é um precursor para a síntese de hormônios esteroides. E terceiro, o colesterol ele é um precursor para a síntese de ácidos biliares. Então, aqui um exemplo de um ácido biliar, né, que também é um esterol, é o ácido taurocólico. Ok? Tem essa estrutura aqui em 4 anéis, né? Então, toda vez que a gente encontrar uma estrutura em 4 anéis, desse jeito aqui, 4 anéis hidrocarbonados e fundidos, eu vou saber que é um esterol, ok? Característica de todo esterol, ter esses 4 anéis. Os hormônios esteroides derivados do colesterol são esses aqui, ó, a testosterona, o estradiol ou estrógeno, o cortisol, a aldosterona, prednisolona e prednisona. Notem que todos têm os 4 anéis, o que caracteriza esteróis. São hormônios esteroides e são esteróis. Existem as vitaminas, que são lipossolúveis, ou seja, solúveis em lipídios, né? Tem a vitamina A, não, faltou ela aqui, ó, vitamina A, D, E e K, ok? A vitamina K ela tem um papel aí de anticoagulante no nosso organismo, vitamina E, antioxidante, vitamina D regula o metabolismo de cálcio e fósforo. Um lipídio também importante é a chamada ubiquinona. Essa ubiquinona tem uma molécula grande aí, né, com unidades que se repetem. Olha aqui, ó. Essa unidade aqui se repete, né? Ela é, ela é da classe dos chamados terpenos. A ubiquinona ela tem uma função muito importante no organismo. Ela transporta elétrons nas mitocôndrias durante o metabolismo, né? Durante a geração de energia pelas mitocôndrias, né? Então, essa ubiquinona ela é muito importante. Eu destaquei ela por isso. Um detalhe não, na verdade, o que eu tenho outras classes de lipídios que eu não citei, mas eu trouxe as principais nessa aula, né? Então, o basicão dos lipídios é isso, ok? Então, vou encerrar esse assunto lipídios, estrutura e função, por aqui.
Agradeço a paciência de vocês por terem assistido a aula e se ficarem dúvidas aí de vocês, a gente esclarece essas dúvidas em momentos síncronos. Então, obrigado e aproveitem aí para estudar, ok? Um abraço.